Acho que agora tá melhor, gente. O outro tava travando muito. Vou tentar fazer de novo. Eu acredito que dessa vez não trave tanto. Bom, voltar de novo ao tema. Por que fazer terapias holísticas? Uma irmã aí, Renatinha, me pediu para estar trazendo esse tema. Então vamos tecer um pouquinho o dedo de prosa em cima dele. As terapias holísticas, o próprio nome diz, holístico, né? Holístico se trata de um grande fenômeno, um fenômeno que a mente não consegue explicar. E de holístico, eu acho que se faz de tudo, né? Basta você ter uma intuição, basta você seguir teu coração, você sentir algo diferente no ar que a mente não consegue tá falando, tá explicando o que é. Para mim já é holístico, né? E as terapias holísticas, elas vieram como uma agulha e linha, né? Elas vieram como se a terapia fosse a linha e o terapeuta a agulha, né? Onde ele vai adentrando no inconsciente, ele vai adentrando em espaços que a mente não consegue compreender, que a mente não consegue estar trazendo aí uma linguagem mais racional. E aí as terapias holísticas, como um grande fenômeno, dentro de uma linguagem mágica, oculta, ela vai tecendo o grande manto da vida, né? A ancestralidade e a própria astral superior, eles precisam ter uma ponte para entrar em Maia, para entrar nesse mundo dimensional. Eu, muito sinceramente, eu acredito que esse mundo co-criado da humanidade, muitas das vezes Deus nem sabe o que está havendo aqui, porque é uma criação nossa, da nossa consciência co-criadora. Então nós co-criamos toda essa nossa realidade, como uma grande matrix mesmo, né? E, de alguma forma, a espiritualidade, ela precisa tecer pontes, ela precisa abrir portas para que nos faça, nos trazer de volta, nos resgatar novamente para a presença, para a consciência, para o estar agora, nesse exato momento, dentro do orgânico, do tempo orgânico do planeta. E o modo que a espiritualidade tem encontrado para falar conosco, para falar com a nossa consciência, muitas das vezes é pelas terapias holísticas. Hoje em dia nós estamos na era do coração, eu digo que é a era onde o coração está falando mais alto, onde a humanidade está deixando a era do cabeção, né, a era onde ela precisa intelectualizar e racionalizar tudo, e ela está entrando na era do coração. E para você entrar nesse espaço do coração, você precisa acreditar na magia, você precisa acreditar que o mundo é mágico, que existe uma linguagem que você não vai conseguir explicar com a tua intelectualidade. Existe realmente uma linguagem abstrata, onde ela é oculta para a nossa mente, para o nosso cabeção, né, entender. E isso seria a linguagem do coração. Quando você fala sobre terapias holísticas, você está falando sobre a linguagem do coração. Por isso que ela é um fenômeno. Você precisa realmente estar experienciando uma terapia holística para você ouvir o teu coração, para se perceber, reconhecer o que vai sensibilizar esse coração, o que vai emocionar esse coração. Eu sempre imagino, tenho uma imaginação bem fértil, e dentro da minha imaginação, como boa geminiana que eu sou, eu sempre imagino um porteiro na frente do coração e ele está naquele momento ali esperando realmente algo que sensibilize, que realmente encontre a chave para abrir a porta do coração. E essa porta do coração, ela é aberta conforme os chamados, conforme os tambores interiores. E para você saber qual é o seu tambor interior, você precisa se permitir, se disponibilizar a estar em algumas terapias holísticas para ver o que vai te emocionar, o que vai te motivar, né? O que vai mover aí dentro. E fazer uma meditação em cima disso, do que reconhece, do que você recebeu, se você mudou ou não quando você adentrou aquela terapia holística, né? Quando você fez aquela vivência, se algo mudou aí dentro de ti, né? Então, por isso que é fundamental você estar experienciando, para você saber qual tambor interior vai te tocar, qual que vai sensibilizar a tua alma.
e façam sempre com um terapeuta sério, responsável, que tenha realmente umas boas referências, que vocês possam encontrar espaços seguros onde possam se colocar e se disponibilizar de uma forma inteira, plena e florescida ali para aquele movimento. Porque quando você vivencia algo com o coração e não com o intelectual, não com a cabeça, vocês podem ter uma certeza, aquilo integra e fica 100% no teu DNA. Então não precisa ninguém te vender nada, não precisa ninguém estar falando de forma intelectual contigo ou estar vindo com vários textos para você estudar. Quando você vivencia algo que é no teu coração, na tua alma, você não precisa ter justificativa nenhuma, você não precisa entrar com razão e nem intelectualizar nada, porque é algo que está totalmente difundido e diluído no teu ser, que realmente houve um movimento, houve um processo de cura ali e é palpável para ti, não há dúvidas em relação a isso. Por isso que a vivência, pelo menos particularmente para mim, elas são muito mais válidas do que a parte teórica, porque quando você vivencia, você de fato integra algo e aquilo realmente fica difundido no teu DNA. Então o astral superior, ele usa os terapeutas e usa a terapia holística como uma frequência, ele usa como um portal, uma ponte para acessar o teu coração e para falar de igual para igual e começar a despertar esse coração, trazer realmente o inconsciente que está lá na sonolência, que está na zona de conforto e trazer esse inconsciente para a luz da consciência, para realmente despertar esse inconsciente e ele se diluir em pura consciência, porque quanto mais a gente consegue iluminar o nosso inconsciente, mais a gente consegue trazer as partes fragmentadas do ser, trazer todos esses vazios, essas depressões, esses espaços aí ocultos que muitas das vezes a gente cria milhares de defesas para não ter acesso à dor e ao sofrimento, e a gente consegue trazer todas essas partes e integrar elas em um único ser, se tornando um ser inteiro. E quem faz esse alinhavo, quem consegue alinhavar isso como agulha e linha, muitas das vezes é a terapia holística. Não só a terapia holística, mas o próprio holismo em si, né? Como palavra, como fenômeno, como linguagem do coração. Então, quanto mais a gente aprende a falar com o coração, quanto mais a gente adentra nesse espaço do coração, mais a gente compreende a nossa própria essência, porque a nossa essência é mágica, a nossa essência vem de algo desconhecido para a nossa razão. A gente não consegue nem às vezes alcançar com o nosso mínimo de consciência que nós temos hoje em dia, a gente não consegue nem alcançar a totalidade do que somos como seres humanos. E acima de tudo, sempre lembrar que a cura vem de dentro de nós mesmos. Nós somos os próprios curadores de nós mesmos. É que muitas das vezes a gente precisa se lembrar o que sensibiliza e quais são as medicinas que nós temos aqui dentro. E essas medicinas que muitas das vezes ficaram entorpecidas e elas estão esquecidas nessas memórias de dor, nessa memória ancestral, onde nós perdemos a nossa identidade como espíritos, como alma. Então nós precisamos realmente recordar isso. E uma das formas lindas que tem para recordar é a gente aprender a falar novamente com a voz do coração. E nisso as terapias holísticas, elas são as grandes professoras, né? Eu vejo como uma grande sala de aula, nós somos os alunos e as terapias holísticas são as grandes professoras. Só que é óbvio que tem matéria que a gente não vai bem, tem outras matérias que nós vamos excelentemente bem. E precisa descobrir quais são as matérias, quais são as medicinas, quais são os recursos que somos mestres mesmo dela, que já nascemos já com esse dom de realmente florescer esse tipo de terapia. Por isso que é importante você realmente se disponibilizar a fazer barracéis, diksha, renascimento, constelação, massagens, uma coisa simples como uma dança, um toque de tambor, uma fogueira, um bate-papo com um senhor de idade, onde ele traz uma medicina de um chá. Aquilo para mim já é um holismo, né? Já é uma terapia holística, né? Porque você já está trabalhando já com um fenômeno, você já está trabalhando com a linguagem do coração, você já está trabalhando com algo abstrato que a tua mente não vai conseguir racionalizar, mas que você percebe intimamente, no teu íntimo, na tua intimidade, que houve um movimento ali, que está realmente movendo algo.
e que é novo isso, né? Que é um espaço novo que você não tinha se apercebido. Então, se aperceber desses espaços novos, se sensibilizar, ouvir qual é o teu tambor interior, qual é o teu tambor interno. Isso você só vai conseguir descobrir muitas das vezes quando você se coloca disponível para essas vivências, para você estar adentrando nas terapias holísticas. Por isso que eu acho que fundamental hoje em dia as terapias holísticas, porque para mim seria realmente a linguagem, como o astral superior ele está conseguindo abrir, né? Ele está conseguindo criar pontes para o nosso inconsciente através das terapias holísticas, né? Onde os terapeutas acabam sendo os canais, onde eles abrem realmente o corpo físico, porque precisa desse ectoplasma para adentrar algo sutil, uma matéria sutil. Então, para adentrar algo sutil nessa dimensão que é densa, muitas das vezes ela precisa do ectoplasma de um ser humano. Por isso que precisa muitas das vezes do terapeuta holístico, porque precisa desse ser humano trazendo esse ectoplasma, esse ectoplasma denso, esse portal denso, para que algo sutil, para que uma energia sutil possa adentrar. E essa energia sutil nada mais é do que a frequência de amor. É essa frequência que vem através das terapias holísticas, quando alinhada, quando em conexão, quando realmente o canal está se limpando, porque antes de ser um curador, você precisa curar a si mesmo. Então o terapeuta ele precisa realmente estar fazendo esse trabalho de cura interior para que se torne um canal fluido, né? Para que não haja resistências, para que não haja realmente interferências de memórias, de traumas, de crenças. E isso é um trabalho árduo que muitas das vezes leva uma vida inteira. Então não precisa nem se autocriticar, né? Fazer realmente esse pesão, né? Nunca vou ser terapeuta holístico porque eu não me acho preparado. Muitas das vezes a gente vai chegar no final da vida e nunca está preparado, porque a jornada da consciência, a jornada da expansão de consciência, às vezes é uma vida inteira. E nem só isso, né? Na verdade não acaba nunca, né? Como diz Sriyama Bhagavan na Índia. É uma jornada para o infinito, né? Algo infinito. Então, de fato, se vocês puderem realmente se disponibilizar para as terapias holísticas, se coloquem nesse caminho, se permitam realmente estar vivenciando, se percebam, se façam uma auto-meditação de si mesmo, para ver o que moveu, se sensibilizou, se não sensibilizou nada, procurem outras terapias, porque em algum momento uma das terapias vai direto naquele porteiro que está diante do teu coração e vai conseguir abrir uma fresta e vai haver um movimento, porque é esse dom que você carrega aí, é essa medicina que é tua, que é particular da tua essência, e essa biblioteca interior que existe dentro do ser, ela precisa de um despertar, ela precisa de um movimento, ela precisa de algo para sensibilizar, de algo para emocionar. Vocês me perguntam, mas como é que você consegue falar tudo ao vivo assim? Não me pergunte, eu não quero nem saber como eu faço isso. Eu só sei que apenas vem e eu permito e deixo que venha. Mas houve algo anterior a isso que me sensibilizou a alma. Se vocês me perguntarem, e se eu for para dança, eu sou péssima dançarina. E isso não me sensibiliza, não me emociona tanto como um tocar de tambor, né? Eu toco o tambor e meu coração se expande por completo. Eu estou diante de uma fogueira e isso me emociona, chego até a chorar quando estou diante de uma fogueira. Porque realmente é uma lembrança ancestral, é uma medicina ancestral que carrega dentro dessa essência que está aqui. É uma memória da minha essência em particular. E quando eu tive o acesso à Diksha, quando eu tive acesso às plantas de poder, aos tambores, a toda essa ritualística xamânica, para mim foi um grande despertar de consciência, porque é uma memória ancestral que está sendo como guia dessa essência atual, né? Ela é uma grande professora para mim, ela me ensina muitas coisas, mas isso é a minha jornada de alma. Então eu me coloquei à disposição de umas terapias, e uma dessas terapias em algum momento me sensibilizou. Em algum
algum momento ela abriu esse portal do coração e conseguiu fazer eu dar um passo adiante para essa consciência, para o florescimento do coração. E quando você floresce o coração, você está completamente alinhado e conectado com a fonte. Por isso que é tão fundamental a gente focar principalmente na cura do coração, no florescimento do coração e falar sempre com o coração. Mesmo que muitas das vezes a gente ainda esteja sendo preso pelo ego, ainda identificado com o ego, dá o foco, né? Coloca o intento firme para florescer o coração. Aí você me pergunta, Nádia, mas como é que eu floresço meu coração? Então, precisa realmente estar dando esses passos em direção às terapias holísticas e como grandes aprendizes e também professores, a gente se perceber o que sensibiliza, né? Ouvir direitinho os sinais e ver o que te emociona, o que moveu, né? O que conseguiu movimentar aí dentro. Quando você encontrar algo que movimenta aí dentro, dá atenção e vai nesse caminho, porque é nesse caminho que você vai encontrar aí as tuas respostas e um florescimento maior do teu coração. Por isso que hoje em dia as terapias holísticas, elas vêm aí como agulha e linha, tecendo o inconsciente para o consciente, fazendo a gente se tornar inteiro e nos ensinando a ser mestres de nós mesmos, né? E reconhecendo essa biblioteca interior que está aqui dentro de nós, né? Que está aqui dentro movendo, né? E todos nós temos, então precisa encontrar quem realmente e o que vai mover essa biblioteca, o que vai despertar essa biblioteca interior e florescer essa fonte aí de consciência, né? Porque quando a fonte da consciência está transbordando aí dentro do coração de vocês, gente, tá aí a jornada. O mestre interior se apoderou, se colocou no lugar de espaço dele garantido e balbal aí as terapias, vocês vão estar realmente caminhando de forma plena, inteiros e aí florescidos para receber do planeta tudo que ele sempre teve aí para nos ofertar, né? Então fica aí a dica, vão experimentar, vejam os terapeutas, vejam as terapias, começa a se colocar em vivência realmente, porque quando você se coloca em vivência das terapias holísticas, você está falando com o coração, você está numa linguagem realmente do coração, e é essa frequência que está ali, né? Então, coração com coração, em geral, quase sempre traz curas aí importantes, traz curas permanentes, e o caminho está por aí, tá? O que eu tinha para trocar era isso, espero que tenha dado um auxílio aí. Se acaso vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma terapia holística, eu tenho algumas aí que eu tenho algum conhecimento, as que eu não tenho eu posso estar direcionando para os irmãos que trabalham dentro desse espaço aí holístico. Que seja uma boa jornada de alma para todos, que possamos sensibilizar, encontrar os nossos tambores interiores, né? Encontrar o que nos sensibiliza, e pode ser coisas simples, apenas uma canção, apenas uma dança, apenas uma troca de chá com um amigo, um bate-papo, coisas bem simples. Tá aí o fenômeno do holismo, que seria essa frequência do coração para o coração, né? É óbvio que também tem as aulas, né? As aulas nada mais são do que as terapias holísticas, né? Então, se você quer ter uma aula aí sobre a frequência do coração, vai experimentar aí um renascimento, uma constelação, uma diction, um reiki, uma barra 6. Hoje em dia é o que não falta, né? O astral está sendo super criativo, ele está encontrando várias linguagens para todos os gostos aí, para todas as mentes, para todos os corações. Então, de fato, só não aprende a falar com o coração, só não aprende a abrir esse grande portal de luz e consciência quem não está afim mesmo. Porque quem está afim, basta aí entrar em contato ou então falar com outros irmãos, que a gente está aí para trocar, fazer esse dedo de prosa e um dia sermos todos mestres de nós mesmos e caminharmos por esse planeta como senhores guardiões que nós somos, né? Guardiões planetários. Que assim seja, assim é, Arro Metaquiase, e um bom dia para vocês, viu? Gratidão por tudo. Até mais.